de ontem? Eu orei por vocês, viu? E estou muito feliz que vocês estão aqui de volta. Estou vendo, acho que todas que estavam on, estou vendo uma diferente. Assim como assim, né? Não fala. Mas que bom que você veio. Que bom que você escolheu estar aqui. Eu estou muito feliz que vocês voltaram e trouxeram amigas, né? Isso é muito bom. Para quem não me conheceu ontem, eu sou a Gabriela. E eu estava aqui atrás ouvindo o sorteio, falei para a Roseli, falei assim, queria tanto saber o nome das meninas, é tão gostoso quando a gente trata as pessoas pelo nome, né? Eu já ouvi alguns ali, Marina, a dona Zilda, que ontem falou, eu não esqueci, Margarida, eu ouvi uns nomes ali. E eu espero ter a oportunidade de poder, uma hora, me aproximar mais, né? De estar mais pertinho para conhecer vocês. E hoje, nós vamos falar da Bíblia de novo. Uma história muito conhecida. Quem já ouviu a história da ceia? Quem já ouviu essa história? A famosa Santa Ceia. Quem já ouviu essa história? Já ouviram? A história do jantar lá que Jesus fez com os discípulos? Já, né? Até a gente tem em muitos lugares o quadro com Jesus e os discípulos sentados na mesa, né? Fazendo a ceia. E antes eu gostaria de orar com vocês, tá bom? Vamos fechar os olhos então, em atitude de reverência para falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui novamente. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deu a oportunidade de termos vida, de termos saúde. E mesmo o mundo como está, um caos, nós podemos conhecer e reconhecer o cuidado que o Senhor tem tido com a gente. Com cada um que está aqui, com cada família aqui representada. E agora, Senhor, o que eu te peço é que o meu eu diminua e que o Senhor apareça através de mim. Que eu seja um instrumento usado pelo Espírito Santo para alcançar o coração das meninas que estão aqui. Meninas preciosas para ti. Que o Senhor possa abençoá-las e continuar protegendo. E nos dirija no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então, só para a gente lembrar essa história. A ceia, ela era um ritual comemorado, onde o povo de Israel se lembrava da libertação do Egito. Lembra daquela história que o povo foi escravo, estava sendo escravo lá no Egito, o povo de Israel. E aí Deus falou assim, Moisés, vai lá e tira aquele povo de lá. E aí Moisés foi lá e falou com o faraó, e falou várias vezes, e faraó não cedeu, não queria libertar, até que mandou as pragas. Estão lembrando a história? Vou só rapidinho contextualizar. Mandou as pragas, e na última o faraó falou, não, pode ir, vai embora. Mas ele desistiu da ideia de deixar todo mundo embora e voltou atrás deles. E eles chegaram num beco sem saída. Atrás, todos os soldados egípcios. E na frente, tinha o quê? O mar. E agora, né? E aí Deus foi lá e fez um milagre. Moisés orou, pôs o cajado e o mar se abriu. E o povo passou em terra seca. Você consegue entender, só para abrir um parênteses aqui, que esse Deus que fez esse milagre lá atrás, lá com o povo de Israel, é o mesmo Deus hoje? Ou você olha assim, nossa, aquele Deus, ele fazia isso, ressuscitava, dava vida, mandava o maná do céu, fazia a água ficar boa para beber. Às vezes você tem a sensação de que não é o mesmo de hoje,
porque parece que hoje não faz nada disso, o que acontece? Mas então foi esse o contexto do milagre. Depois o povo passou no mar, em terra seca. Lá no deserto, Deus mandou a nuvem durante o dia, porque deserto é quente, né, gente? Muito quente, é 2 extremos. A nuvem durante o dia e durante a noite ele mandava uma nuvem de fogo, porque à noite é muito frio. E ele foi fazendo esses milagres um após outro, e o povinho de Israel teimoso, hein? Vez ou outra eles estavam lá reclamando, fazendo estátua de ouro para adorar. E eu olho para mim hoje e eu não me vejo diferente desse povo, não. Deus faz tanto na minha vida. Hoje mesmo aconteceu lá em casa que eu não posso deixar de agradecer nunca mais. Depois de situar vocês na história da ceia, né, de onde ela surgiu, porque aí o povo passou a comemorar a ceia por conta dessa libertação. E isso, gente, é a Páscoa. A Páscoa é isso. A Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, né, com todas essas coisas aí. Mas isso é a Páscoa. O povo matava um cordeirinho puro e preparava aquele cordeirinho, comia aquele cordeirinho, e tudo isso estava prefigurando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já ouviu esse verso? Estava mostrando que um dia o nosso Cordeiro, Jesus, ia vir, ia morrer como um cordeirinho, ia salvar ia salvar a mim e a você. Isso é a Páscoa. Nessa ocasião da última ceia, quando Jesus sentou com os seus discípulos para ter ali a última ceia, estava tudo preparado. Jesus pediu para os discípulos irem à frente até o povoado, procurar um certo homem que a ceia seria na casa dele. No andar de cima estava tudo preparado, a mesa, o pão, o vinho, a bacia para lavar os pés, tudo organizado. Eles chegaram lá, se sentaram, mas estava faltando uma coisa. Estava faltando o servo da casa. E o servo da casa na ceia tinha uma função muito importante, que era lavar os pés. Por quê? Porque naquela época tinha asfalto? De jeito nenhum. Tênis, sapato. Eles andavam de sandálias. Eu imagino que às vezes até descalço, porque os discípulos eram pessoas simples. E com aquelas estradas empoeiradas. Imagina aquele pé rachado, né? Sujo. E eles se sentavam no chão, a mesa era baixa. Então era costume lavar os pés, porque ele está próximo ali da refeição. E não tinha quem fizesse isso ali. Estava faltando o servo que fazia essa função. E o que aconteceu? Os discípulos levantaram para lavar os pés das pessoas? Quem conhece a história? Foi isso que aconteceu? Não. Aconteceu que Jesus se levantou, tirou a capa, colocou a toalha na cintura, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha só, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador, porque Jesus participou da criação. Ele agora estava em atitude de servo, de serviço. E sabe o que ele queria mostrar ali? Exatamente isso. Porque nesse momento eu imagino que os discípulos se
Se fosse eu ia ficar com vergonha. Imagina uma pessoa bem importante. Vamos ver. Não vou falar do presidente, o presidente está uma coisa de louco, né? Mas, sei lá, vamos falar lá da rainha da Inglaterra, uma pessoa conhecida, né? Importante. Imagina ela lavando seu pé. Você ia se sentir confortável? Uma pessoa tão importante? Eu acho que eu ia me sentir assim, nossa, eu acho que está ao contrário, era eu que devia estar fazendo isso, né? E ali foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos, eu imagino que devam ter se sentido com vergonha. Porque Jesus estava fazendo o que eles deveriam ter feito. E nenhum se levantou para fazer. Mas ali aconteceu uma coisa extremamente importante que nos ajuda a conhecer de verdade o amor de Deus, que é a humildade. A gente só conhece Deus de verdade através do amor e através da humildade. Eu gosto bastante de procurar significado de palavras no dicionário, principalmente quando eu vou pregar, né, falar para as pessoas, e eu procurei o que significa humildade. Humildade, no dicionário Oxford, ele vem do latim, e a palavra é humilitas, e significa, é uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas, e agir de acordo com essa consciência. Então, quando a gente é humilde, a gente reconhece o nosso limite, a nossa fraqueza e age de acordo com isso. E na verdade, gente, humildade, vamos combinar, é uma coisa que todo mundo acha lindo, mas ninguém quer ter de verdade. Porque você quer andar de ônibus ou de carrão? Fala sério, não é? Então, é uma coisa muito bonita, mas na verdade ninguém está muito disposto a ter a humildade, né? A se submeter, a falar assim, não, pode ir primeiro, não, pode sentar aqui, né? A agir de acordo com essa palavra, a reconhecer a sua limitação, a sua fraqueza e agir de acordo com isso. E mostrar que o outro é importante também. E nesse cenário da ceia de Jesus ali com os discípulos, depois do lava-pés, aconteceu que eles comeram, como vocês sabem, né? Comeram o pão, que representava o corpo de Cristo, e beberam o vinho, que representava o sangue, e tudo isso estava apontando para o que ia acontecer não muito tempo, daqui uns dias. E Jesus se levantou, se dirigiu para o jardim do Getsemane. Já ouviram falar desse lugar? Ele tinha o costume de ir lá orar. Ele foi para lá com os discípulos e ele sabia que ali ele seria preso. Aliás, ele já tinha avisado os discípulos algumas vezes sobre a sua morte. Mas os discípulos não estavam entendendo nada, porque eles estavam pensando que Jesus ia ser rei ali, né? Naqueles dias, naquele instante, um reino terreno. E Jesus não estava falando desse reino. E eles não estavam entendendo muito tudo isso, que Jesus estava conversando com eles, mas eles foram lá para esse jardim, um jardim onde Jesus tinha o costume de orar. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, não sei se ela está aí, as Bíblias estão aí, meninas? Essa história que eu contei para vocês, se vocês quiserem conferir, eu acho muito importante. Ela está lá em João, capítulo 13. Mas agora nós vamos nos adiantar e vamos ler Filipenses 2, de 5 a 8.
Ó, na frente da Bíblia, esse é um livro um pouquinho mais difícil de achar, porque ele é pequenininho e tá lá no fim. Na frente da Bíblia tem aquele sumário dos livros e você pode conseguir encontrar o número da página que está esse livro. Fica mais fácil de encontrar. Lá no comecinho da Bíblia. Isso, aí mesmo. Aí você consegue ver o número e achar o livro. Conseguiram? Vou esperar, fica tranquilo. É que a minha é diferente. A Sueli, a Rô pode dar um auxílio aqui? A minha Bíblia é diferente. De ver o número da página de Filipenses. Ô Sueli, vou te dar uma dica. Pega uma Bíblia dessas pretas. 790 páginas, gente. Mas já achou. É 790 do Novo Testamento. Está lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? O capítulo 2. Isso, achou aí? Eu vou ler, pessoal, e quem não achou, depois pode acompanhar a leitura aí na Bíblia de vocês, tá bom? A minha versão é na linguagem de hoje, pode ter algumas palavras diferentes da sua, mas o texto é o mesmo. Diz assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu. Tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Você consegue entender a profundidade desse texto? Um Jesus que era Deus. Por exemplo, depois do jantar, depois da ceia, depois do jardim do Getsemane, quando ele foi preso, tudo isso estava caminhando para a cruz. Todos esses acontecimentos finais. Né? Ele foi levado a Pilatos, ao governador, e tudo isso estava caminhando para a crucifixão. E ele lá na cruz, ele poderia ter descido de lá se ele quisesse, porque ele é Deus, Criador, e ter botado um ponto final em tudo isso. Ele poderia ter feito isso. Mas se ele tivesse feito isso, todo o plano da salvação que estava organizado, né? Que estava ali tratado com Deus, teria ido por água abaixo. E aí, a minha vida eterna, a sua vida eterna, hoje, não ia existir. A gente não ia ter essa oportunidade. Eu acho que daí você consegue pensar um pouquinho no tamanho desse amor que Deus tem por você. Porque Ele era Deus. Ó, eu vou ler o texto de novo, porque esse texto é muito lindo. Atenta comigo, gente, para tudo que vocês estão fazendo, olha. O versículo 6, no capítulo 2, é o 2 grandão e o 6 pequenininho. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu.
e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida de um homem comum. Ele não fez o que ele poderia fazer por causa de você, por causa do amor que ele tem por você, porque ele tinha poder para tudo isso. E é assim, o amor de Deus, ele é interessante, porque ele é muito diferente do nosso. O nosso amor, ele é totalmente condicionado. A gente ama quem ama a gente, não é? A gente ama quem beneficia a gente. A gente ama quem traz alguma relação ali de prazer, de troca, né? É assim. Ou os da nossa família, na verdade. E tem muita família por aí que nem é da família, né? Mas o nosso amor é assim. O amor de Deus não. E ainda bem. Porque Ele ama e ponto. Ele ama independente de, apesar de. Não é porque você é boazinha, porque você obedece, porque você não faz nada de errado que Deus te ama mais. Não é. E isso é um ponto muito, muito, muito importante você entender. Porque nada que a gente faça é suficiente para Deus. Porque o nosso amor é muito diferente do amor que Ele tem com a gente. Ele ama apesar de, independente de, ama e ponto. Ele ama, de repente, você que obedece, que tenta fazer tudo direitinho, mas Ele ama também o pai da Isabela Merdoni. Se lembram do que aconteceu? Eu não me lembro exatamente a data, uns 15 anos atrás, né? Ele ama o pior assassino do mundo, a pior pessoa que você possa imaginar que existe. Ele ama, porque o amor dele é muito diferente do nosso. Depois que ele participou do jantar, ele foi para o jardim e ali os últimos acontecimentos antecedentes à cruz, né? E isso, gente, a morte de Jesus na cruz nos dá a certeza da volta de Jesus, como nós falamos ontem. E um evento não tem sentido sem o outro. Quem aqui acredita que Jesus morreu na cruz? Pode levantar a mão sem vergonha. E se não acreditar também, não precisa, gente. Tá bom? A gente não está aqui para concordar. Quem aqui acredita que Jesus morreu na cruz? Por sua causa. Por minha causa, eu acredito. E por isso, Ele vai voltar. Como eu disse ontem. Ele vai voltar. E vocês se lembram que ontem vocês fizeram um compromisso? De estarem lá? Se lembra? Do mesmo jeito que ontem eu contei para vocês que Ele está preparando, aliás, já preparou um lugar extraordinário. Ele não está preparando só um lugar não, viu, gente? Ele está preparando também um banquete, uma ceia. Sabe por quê? Porque depois do último jantar, Ele nunca mais fez outro. Ele está esperando a gente. Ele só vai ceiar de novo quando Ele voltar. Quando nós estivermos com Ele. Está preparando um banquete, gente, não é qualquer jantarzinho que nem esse que a gente gosta de ir ali no Magrão, não, tá? É um banquete. É o banquete. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Eu também quero ir. E você sabe, se você não for, a sua cadeira vai ficar vazia. Ela não vai ser substituída, porque a gente é insubstituível. E eu acredito que
se ela estiver vazia, Jesus vai sentir sua falta. Eu olho pro meu lado, né? Minha família, meus amigos, e eu penso que ainda tem muitas pessoas que não têm essa esperança e que eu gostaria que tivesse. A gente fala assim, nossa, Jesus está demorando tanto, gente, por que ele não volta? Jesus não está demorando. A Bíblia diz que ele é paciente, misericordioso, porque ele não quer que ninguém se perca. Eu tenho muita gente que ainda não tem essa esperança perto de mim, que eu gostaria que tivesse. Eu acredito que você também deve ter. Jesus não está demorando. Ele está esperando você, de repente. E ontem eu disse para vocês que vocês são as meninas dos olhos de Deus. E pode acreditar que são. Se ele tivesse que morrer só por você, ele morreria. E se ele tiver que esperar por você mais um pouquinho, ele vai esperar. Porque o amor dele é apesar de, independente de. Ele ama, e ama muito. Não é porque você faz tudo certinho, não. E olha, além dele amar, ele também oferece o perdão. Ele também oferece o perdão. E ele te recebe de volta. Não deixe o seu lugar vazio. Não deixe. Jesus está esperando você porque você é muito especial. Ele quer que você escreva uma história nova. Uma vida nova. Ele quer cumprir os planos que ele tem para você de felicidade, de abundância, de alegria. Pode acreditar. Se você hoje tem problemas, se você hoje tem algumas coisas que te afastam, que te impedem, entregue para Deus, porque Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Lembram do verso de ontem? Creiam em mim, continuo acreditando. Creiam em mim. Lá em Atos 1:11 diz: esse mesmo Jesus que ascendeu aos céus voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Nós estamos aqui só por mais um pouco de tempo. Por muito pouco. Jesus está voltando. E amém por isso. Que bom por isso. Porque eu estou cansada de ver tantas pessoas sem esperança, doentes, tantas famílias destruídas. Lá em casa, a gente tem um ministério que é pelas famílias. Então, nós sempre estamos em oração por famílias, sempre estamos em contato, tentando auxiliar dessa maneira o filho, né, marido, esposa. E, gente, é estrondoso o tanto de família que estão se desfazendo hoje. É casamento de 30 anos, sabe? Aquele casal que você acha que nunca vai, de repente, fala, como assim? Porque tem alguém que não está brincando, né, em serviço. Tem alguém que veio para destruir mesmo, para matar, roubar, destruir. Existe o mal. A gente sabe quem é o provedor do mal. Mas se Deus é por nós, contra nós, quem será? Ninguém. Ninguém. E hoje, não se esqueça disso. Coloque sobre Deus as suas angústias, os seus problemas, os seus desafios. Que Ele tem cuidado de vocês. Nós vamos escutar agora uma música.
consigo entender o porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou. Ele me amou, sente as suas mãos da proteção. Ele me abraça, não há razão para te salvar da morte. Mas esse não era o único objetivo. Ele também queria que você conhecesse através de Jesus o amor dele. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Deus quer te salvar. Ele já fez tudo. A nossa parte é só crer e aceitar. Eu quero estar lá no jantar. Não quero deixar minha cadeira vazia. Deus sabe que eu tenho um monte de defeito, um monte de pecado. Não sou perfeita. Mas Ele já pagou o preço por isso lá na cruz. E pagou para você também. Se você quer estar lá também, fala isso para Ele agora. Eu vou orar. E se você quiser dizer para Jesus: eu quero estar lá, eu não quero deixar o meu lugar vazio, levante-se e mostre para Ele que você quer estar. Tá bom? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez nos encontramos aqui, no melhor lugar do mundo, que é a Tua casa de oração, aonde nós estamos guardados e seguros. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mandou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Porque o Senhor ama tanto, tanto, que a gente não consegue dimensionar esse amor. Obrigada, Senhor. Nós só te agradecemos. E aqui estão meninas, mulheres, que querem dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero que a minha vida mude a partir de agora. Eu quero estar lá. Eu quero participar do jantar, do banquete. Eu quero, Senhor. Aceite, Pai, cada uma aqui. Me aceite, Senhor. E que o Senhor nos acompanhe para as nossas casas, de volta em segurança. E amanhã, mais uma vez, nos traga para nos encontrarmos. Nos encontramos principalmente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas. E até amanhã.